Oi, tudo bem com vocês? Mas é um pouquinho mais sobre mediação de conflitos. Para muitos de nós, graças a Deus, a vida está muito bem, obrigada. A gente vive num ambiente seguro, protegido, com afeto, com carinho, mas quando a gente olha ao redor, a gente vê que a Terra está uma zona, né? Já dizia Rita Lee, alô, 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 marciano. Aqui quem fala é da Terra, para variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. E realmente tem muita desigualdade, guerras, não só guerras civis, tem país, a Somália tem 3 guerras civis acontecendo ao mesmo tempo, mas aqui a gente vai no Brasil, Rio de Janeiro, uma guerra urbana, mata mais do que países em guerra. Essa questão dos conflitos é uma coisa muito recorrente na nossa vida, na nossa sociedade. E aí a gente começa a pensar, esse negócio é uma coisa muito grande, vem da onde? Enfim, viver é um ato político. A partir do momento que a gente nasce, a gente já está negociando. Uma criança recém-nascida, sem saber falar, ela já chora para manifestar que está com fome. O tempo inteiro nós temos desejos, nós temos direitos, nós temos deveres, o outro tem direito, tem deveres. E essa consciência, até onde eu posso ir e o outro pode ir, e esse intercâmbio entre nós e os outros, o conflito, desse conflito de interesse nasce o conflito. E nós, seres humanos, não sabemos resolver conflitos. Pode parecer loucura o que eu vou falar para vocês, a gente pega aí áreas de conhecimento muito antigas, química, física, biologia, matemática, que dão origem às outras ciências aplicadas, mas existe uma área do conhecimento muito recente, começou nos anos 70, com o livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carter, que traz o estudo da paz como uma área de estudo científico. E a gente estuda muito como construir uma cultura de paz e como mediar conflitos. Aí, só que isso não é recente, a gente pega Confúcio, a milênios atrás, e ele trazendo essa questão de construir um ambiente harmonioso, e toda harmonia ela nasce através do conflito. A gente precisa que o conflito se manifeste para que as pessoas coloquem ali as suas necessidades, os seus desejos, o que impede, e construam juntos uma solução melhor. Essa questão do conflito, a gente existe, teoricamente, existem formas violentas e não violentas de resolver o conflito. A gente está acostumado, dentro daquilo que a gente foi educado, a gente negocia, eu tenho as minhas vontades, o outro tem a dele, a gente troca. E também existe quando ninguém cede, aí agrava, aí o conflito vira uma discórdia. Mas existem também quando uma das partes cede para evitar o conflito, quer suprimir, e a mais ideal, que é mediar, que é cada um se colocar no lugar do outro, buscar uma solução em comum. Enfim, essa questão de mediar conflito, a gente acha de fazer política. Confúcio já falava que as coisas mais importantes para ele era educação e política. E não é essa política chata e entediante que a gente faz hoje, que é falar sobre políticos. Essa política está do jeito que está porque a gente negligencia a nossa necessidade de fazer política em todas as áreas da nossa vida. A política verdadeira, ela consiste em negociar, em ouvir, em dialogar, em eu sei os meus direitos e deveres, o outro sabe os direitos e deveres dele, e eu faço a minha parte, o outro faz a parte dele. E assim, pegando de um modo bem resumido, eu faço com os outros aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, e os outros e não faço com os outros aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Seria assim uma maneira mais limpa, mais enxuta do que seria essa arte de fazer política mais elevada. Mas não é assim que acontece. Aqui a gente acaba se defendendo muito, a gente procura defender muito os nossos interesses e acaba negligenciando também as necessidades do outro. O ser humano é um sujeito muito egoísta,
E aí as pessoas falam egoísmo, egoísmo. Eu tenho a minha definição, não quero aqui estar certa, só estou trazendo para vocês aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu já construí. Essa arte de mediar conflito não encontra em livros, é uma construção que a gente é de uma vida inteira, a gente procura passar uns para os outros, essa é a minha intenção também de trazer aqui, porque é uma construção, o conflito é dinâmico, a sociedade é dinâmica, e o que resolvia 50 anos atrás, hoje não atende. Então, é uma construção que a gente vai fazendo, mas é um conhecimento necessário para que a gente aprenda a viver melhor. Aí, dentro dessa ideia, sem querer ser a dona da verdade, tá? Por favor. Egoísmo. Primeiro, é não causar dor, sofrimento, constrangimento, deixar a pessoa sem graça, nada que vá agredir ao outro, que vá ferir o outro. Deixar de fazer o bem, tendo a possibilidade de fazer isso também é egoísmo. Quantas vezes a gente constrange a outra pessoa, a gente fala de uma maneira que não deveria, que pode até falar a verdade, mas já vai ríspido, já vai grosseiro, ataca, critica a pessoa para poder fazer valer a sua vontade, a sua verdade, e isso é uma forma de egoísmo. Você tem o direito de defender o que é seu, sim, todo mundo tem direitos aqui na Terra, e a gente tem o direito de ter as nossas necessidades atendidas, mas nem sempre aquilo que a gente quer nos convém, a gente tem que pensar no outro, que geralmente acontece, mas se acontecesse mais vezes, a gente não teria tanta discórdia como tem por aí. Essa questão da gente fazer política, viver é um ato político, a gente já faz política o tempo inteiro. A nossa primeira política que a gente faz, a primeira negociação de conflitos que a gente tem interno e que a gente precisa mediar, olhar todos os pontos de vista, é nós, conosco. Quantos conflitos a gente não tem, quantas contradições, eu quero uma coisa, mas eu quero uma coisa completamente oposta, então eu quero tudo, e na verdade eu acabo ficando sem nada, e é por aí, e conflitos internos, quantas pessoas se boicotam porque não tem consciência dos seus conflitos. Então é necessário fazer uma higiene íntima, meditar ajuda bastante, terapia ajuda. Tem horas que é uma coisa orgânica, você vê a depressão, ela é uma coisa orgânica, remédio ajuda, yoga ajuda, enfim, a gente tem recursos, floral ajuda, a gente tem recursos e ferramentas para trabalhar esses conflitos íntimos. Mas o primeiro conflito que a gente projeta em todo mundo são os nossos conflitos internos. Aquilo que está mal resolvido em nós, a gente enxerga no outro. É aquele negócio, você enxerga um homem bom, segue o exemplo dele. Se você enxerga alguém que você não gosta, que faz alguma coisa que você não gosta, repense, olhe para si mesmo, vê o que aquela pessoa está mostrando a seu respeito. É dificílimo, mas a partir do momento que a gente tem consciência que tudo aquilo que a gente projeta nos outros, seja de bom ou de ruim, é um conteúdo nosso, a gente começa a ser mais complacente com os outros, a gente começa a entender as pessoas não têm obrigação de corresponder às nossas expectativas e elas não têm também, cada um tem a sua verdade, a gente começa a compreender que cada ponto de vista é só uma perspectiva e ninguém é obrigado a pensar, a sentir da mesma forma. Uma coisa besta, linguagem de amor, como as pessoas transmitem, manifestam o amor que sentem umas pelas outras e como elas se sentem amadas. Existem linguagens do amor, se não me engano, são 5. Nem isso as pessoas manifestam de forma igual, mas aí quando a gente não tem isso bem trabalhado dentro de nós, a gente exige receber somente daquela forma que a gente recebe. Então, isso para todas as áreas da vida. Essa questão dos conflitos internos, quando a gente se permite colocar no lugar do outro, o nosso mundo amplia muito, a gente não precisa sair do lugar para o nosso mundo aumentar gigante, muito, muito mesmo. O outro conflito que a gente tem muito grande é com Deus, e isso até aqueles que não acreditam em Deus. O que acontece? Existe uma inteligência superior por trás, que sempre nos leva à evolução, faz a gente passar por situações e conflitos que vão nos transformar ao redor da vida. A pessoa não precisa acreditar em Deus. Mas nesses momentos você ter uma espiritualidade te ajuda, te torna mais resiliente. Mas quando a gente tem um compromisso com o amor, com a verdade, com a bondade,
e eu estou passando por um desafio, mas isso não me permite prejudicar o outro, pronto, é uma manifestação de Deus em nós. E tem muitos ateus que, quando acontece alguma coisa ruim, a primeira coisa que faz é brigar com Deus. Por que você está permitindo eu passar por isso? Quando eu falo de Deus, eu não estou falando daquele homenzinho barbudo, não, estou falando dessa consciência inteligente, que leva tudo ao progresso, que faz todos nós passarmos por situações que vão nos reajustar aqui, que vão nos tornar pessoas melhores. E aí eu tenho, não levem como verdade, eu acredito que todas as experiências que a gente passa aqui na Terra, sejam boas ou ruins, seja para educar os nossos sentimentos, para que a gente se torne mais humildes, para que a gente aprenda a se colocar no lugar do outro, para que a gente se torne pessoas melhores, para que a gente aprenda a conviver uns com os outros e fazer essa política, negociar. Nem é negociar, quando a gente negocia, parte do princípio que ninguém cede. Eu faço uma coisa e te dou em troca e você faz o que eu quero. Tem gente que negocia com Deus, faz política com Deus, que é um relacionamento, coloca o Santo Antônio de cabeça para baixo até achar alguém que presta. É uma forma de fazer política. É isso que a gente não entende. Quando fala de política, é candidato A, é candidato B. Essa é a política mais entediante que existe. E se a gente tem os políticos que a gente tem hoje, é porque a gente não tem a consciência que nós somos seres políticos. Nós não somos partidários. Talvez a gente possa ser, mas político a gente já é desde o momento que a gente nasce. E essa negociação com Deus das coisas que a gente deseja, e um conflito quando vem alguma coisa errada, isso é uma coisa que machuca bastante. Desafios, alguns vão passar por mais, outros menos, mas todos nós vamos nos passar por algum momento que nos transforma ao longo da vida. E aí não é o desafio que vai ser o determinante, mas a maneira como a gente encara o desafio. De repente eu passo por uma situação muito complicada, eu tenho um problema, eu me revolto, eu começo a agir, reagir, começo a atacar as pessoas e começo a procurar culpados ao invés de procurar soluções para sair daquela situação, e vou criando um problema atrás do outro, vou aumentando o problema, e de repente eu tinha um e de uma hora para outra eu tenho 10. E o que poderia ser uma coisa pontual, que eu poderia ter transformado os meus sentimentos ali naquele momento, trabalhado a questão do orgulho, do egoísmo, da humildade. Como eu não tive essa educação dos meus sentimentos, eu modifico a minha vida, eu modifico os meus valores, eu, eu carrego isso para a vida toda e comprometo todo o resto da minha vida por causa de uma atitude sadia que eu não consegui ter. Outra esfera política que a gente faz muito forte, essa eu acho que as pessoas já conseguem assimilar, os ambientes mais próximos, família, trabalho, clubes, igreja, enfim. Esses aí a gente consegue perceber a troca. E é onde eu brinco que é a cozinha de Deus, é onde Deus nos transforma. A família é escola de alma, é onde é por amor, porque a gente quer estar junto, porque a gente quer estar bem, a gente aceita algumas situações que não concordaríamos, a gente perdoa, a gente se sublima, a gente passa por cima, e são nesses ambientes que a gente faz as trocas mais intensas, é onde existe o nosso maior potencial político. A gente faz política, por exemplo, na hora de negociar o que vamos comer para o almoço, se existe a participação, é a definição de uma pessoa só, como é que eu posso contribuir, qual é o meu direito aqui na minha casa, o que eu tenho, meu direito é ser tratada com respeito, é ser ouvida, é ter alimentação, segurança, comida, abrigo, mas qual que é o meu dever aqui para contribuir com o grupo. Não, existem aqueles que só reivindicam para si, existem aqueles que fazem muito para os outros. De um modo geral, nós fazemos tudo aquilo que a gente quer fazer pelo outro, nós somos generosos por natureza, a gente se doa muito, mas a gente também cobra muito das pessoas para que elas sejam aquilo que a gente gostaria que elas fossem. E aí, quando as pessoas não conseguem ou não querem ser, aí a gente fica indignado, revoltado, como se a pessoa estivesse tirando algo que é nosso por direito. Até que cai a ficha que nós não temos o direito de mudar ninguém. E a gente faz pelo outro sempre, mas com aquela condição de que o outro vá corresponder às nossas expectativas e vá fazer por nós aquilo que a gente gostaria. De um modo geral, a gente faz aquilo que a gente quer e exige que o outro seja aquilo que a gente precisa.
Não existe essa coisa, meu direito, meu dever, o direito do outro, o dever do outro, e essa troca, e mediar e trocar os papéis. E principalmente, eu acho que isso daí facilitaria muito não fazer com o outro aquilo que não gostaria que fizesse conosco, e fazer pelo outro tudo aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. É uma maneira bem enxuta de trabalhar as relações sociais, mas a gente sempre esbarra. Ou a gente faz pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco, ou a gente, e muitas vezes a gente acaba fazendo com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse conosco. Todo mundo tem necessidades, quer reivindicar, mas desde que os meus critérios, as minhas condições sejam atendidas para que eu possa trocar com o outro. Enfim, é uma forma de política, é o nosso grau de adiantamento da humanidade hoje, mas é essa construção que a gente faz, começa dentro desses ambientes mais íntimos, que a gente projeta na sociedade. Aí vamos levar para trabalho. Ah, não, eu quero a promoção, eu passo por cima do outro, eu me sinto melhor. Estou colocando em casos extremos, tá? Eu me sinto melhor, isso me dá o direito de pisar na pessoa, de me sentir melhor do que a pessoa. Aí vem o desafio, eu preciso de dinheiro, uma situação extrema, eu preciso sobreviver, ao invés de pegar e usar a política, ao invés e até mesmo confiar em Deus, que nunca desampara, mas essa é uma visão pessoal minha. Aí a gente vai lá pelo desespero, o desespero sempre é péssimo conselheiro. Vem um teste da vida, a gente vai lá e desfalca a empresa, a gente rouba, a gente age de má fé. Então, é nossa incapacidade de mediar as situações, de colocar as nossas necessidades frente aos outros, e também a dificuldade das pessoas de se colocar no nosso lugar e de fazer aquilo que cada um tem algo para contribuir. A gente acaba colocando como se uma coisa muito rasa. Eu, eu, eu sou útil, eu te sirvo, em troca você me dá dinheiro, em troca você me dá afeto, em troca você me dá atenção. E cada um tem uma necessidade específica de acordo com o momento da vida. E para isso a gente tem que trocar de lugar e o papel do outro. E compreender o que o outro está precisando, e não aquilo que eu acredito que seja o melhor para o outro. É, e aí, nessas dificuldades, a gente acaba errando bastante, fazendo coisas que depois se arrepende para o resto da vida. Mas essa incapacidade nossa de negociar, de mediar e de resolver conflitos de forma violenta, agravando a situação ou negociando. Eu tenho uma coisa, eu te dou e você me dá algo em troca. Falta essa coisa da gente se importar com o outro, enxergar o outro. É difícil. Lá na frente a gente vai conseguir. Hoje eu acho que a humanidade está meio difícil, mas existe uma área de conhecimento que a gente estuda como construir uma cultura de paz e passa por aí. E essa questão dos conflitos num ambiente mais íntimo é onde realmente nos transformam, se a gente permitir. Quando a gente faz escolhas baseadas nos nossos sentimentos. Quando você tem uma relação com uma pessoa muito próxima, as pessoas mais próximas são aquelas que mais vão nos ferir, mas é onde a gente vai aprender a abrir mão um pouco do nosso orgulho, da nossa roupagem do ego, para poder construir ali um relacionamento sadio. A gente cede, o outro cede. Geralmente a gente se coloca no lugar do outro, a gente oferece aquilo que o outro. A gente ainda não consegue muito, a gente dá para o outro aquilo que a gente imagina que o outro gostaria de estar precisando. A gente ainda tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro e oferecer e ver aquilo que ele realmente precisa. Mas já é um bom caminho, mas sempre dar o direito do outro de ser quem é e de não ser obrigado a corresponder às nossas expectativas o tempo inteiro e ir trabalhando essa mediação de conflito, essa troca de papéis, mediando sempre, buscando relacionamentos melhores, buscando criar um clima mais leve, com mais sabedoria dentro desses ambientes. E no ambiente de trabalho, se você pegar aí as empresas, elas falam que o maior patrimônio delas é intangível, são os funcionários, é o conhecimento intelectual dos funcionários, é o clima organizacional.
enfim, ali é um ambiente que a gente faz muita política mesmo, sem ter consciência de que é um ato político. Esse aprendizado da política que a gente faz, né, nesses ambientes mais íntimos, na cozinha de Deus, a gente leva para a sociedade e um lugar que eu vejo muito manifestação política, sem, até mesmo partidária, mas é onde a política é se posicionar, é ter uma opinião, é se posicionar, se eu dizer sim, sim, não, não, é você ver uma coisa errada e você não concordar com o erro. Na internet, vou voltar um pouco aqui para um ambiente familiar, para esses círculos mais íntimos, uma coisa muito comum que a gente faz, muito triste, eu realmente, isso é uma das coisas que mais me ferem. Eu tenho a minha opinião, a pessoa me machucou, a pessoa não correspondeu às minhas expectativas. Uma solução muito comum que a gente encontra, eu saio falando mal da pessoa para todo mundo que está ao redor, como se assim, a voz da maioria fosse prova de verdade, eu vou desqualificando, eu vou destruindo a pessoa, para que o grupo force a pessoa a reconhecer que ela está errada, para que ela faça a minha vontade, ou para que eu saia como vítima, ou saia como Martin. Enfim, existe esse movimento de a pessoa me machuca, a pessoa não corresponde às minhas expectativas. Existe aí também muita questão de interesse, quando a pessoa, principalmente com interesse financeiro, que é uma coisa que mexe muito com o instinto das pessoas, mas a pessoa eu desejo alguma coisa, o outro é o empecilho entre eu e aquilo que eu desejo, nem que seja eu me enxergar da forma como eu gostaria de me enxergar, ao invés de mediar o conflito, se colocar no lugar do outro, tentar entender por que o outro age daquela forma, meu orgulho ferido, a minha vaidade, me achar melhor do que o outro, faz eu criar um ambiente ao redor que vai envolvendo todos, muitas vezes né, usando de má fé, fazendo fofoca, maledicência, vai no ouvido de um, vai no ouvido de outro, conversa com todo mundo, fala mal de todo mundo, menos com a pessoa que é envolvido, e desconstrói a imagem dela para... Tá vendo? Todo mundo concorda comigo, você está errado, você é obrigado a fazer aquilo que eu gostaria que fizesse, e vai pisando e massacrando a pessoa até ela ceder. Enfim, isso é muito comum a gente ver nesses ambientes menores, uma maneira sujíssima de resolver conflito, de fazer política, mas é isso que eu estou falando, viver é um ato político. Olha como nós construímos a nossa política no dia a dia. Existem situações opostas também, que as pessoas chegam, vão lá, eu tenho problema com você, eu converso com você, nós dois resolvemos. Mas esse é o melhor dos mundos, mas nem sempre é o que acontece. E é justamente nesses pequenos deslizes que a gente acaba criando um ambiente de discórdia ao nosso redor que a gente projeta para a vida. Um conflito de familiar, um pai que abandona a família com recurso financeiro, ele abandona a mulher e os filhos, deixa eles passarem dificuldades para ficar com outra mulher, por exemplo. Aquelas crianças criadas ali naquele ambiente, não é regra, tá? Mas muitos deles podem se sentir rejeitados, projetar isso e levar um ódio gigantesco das mulheres para a vida e acabar. Eu já vi isso acontecer, tá? E acaba destruindo todos os relacionamentos sadios, ou tentando destruir, porque não porque a pessoa seja ruim, mas é porque ela tem uma experiência muito negativa a respeito disso e ela projeta nos outros. É o primeiro conflito, é nós conosco, né? E aí o ambiente familiar, a maneira como a gente faz a nossa política, transforma os nossos conflitos, é fundamental para a sociedade que a gente vai criar. Me perdoem. Aí a gente leva para a sociedade, e aí eu vejo isso muito na internet, cancelamentos, é justamente essa questão das pessoas juntarem, ter uma opinião em comum, fala assim, não, o que eu penso está certo, o outro está errado, e todo mundo querendo convencer que o outro está errado, e cancelam a pessoa, massacram até a pessoa dar o braço a torcer. Ok, tem hora que as pessoas realmente estão certas, mas cada um tem o direito de errar, de cometer seus próprios erros, nem sempre o erro tem a mesma causa. Vou trazer um exemplo aqui simples, mas é uma discussão muito recorrente na internet. Comer carne. Existe uma discussão muito grande que o vegetarianismo, ser vegetariano é uma coisa mais adiantada. Eu concordo, eu acho
E assim, a gente matar os animais para comer carne é um ato canibal. Mas aí a discussão fica rasa e coloca, por exemplo, assim, não, é questão de como é que você vai se manter ou como é que você não vai se manter. Não é só isso, gente. A questão da carne. Quando as pessoas começam a criticar e massacrar, querendo colocar eu estou certo, você está errado, o problema todo é esse. Se eu estou certo, você está errado, se você está certo, eu estou errado. E quando a gente trabalha essa questão de mediar conflitos, todo mundo está errado, toda perspectiva, todo ponto de vista é só uma perspectiva, toda opinião é só uma versão. E todo mundo pode estar errado. Cecília Meirelles tem um poema lindo, é isso ou aquilo, ou os dedos ou os anéis, não, ou isso ou aquilo. É a gente ser capaz de ser melhor nesse convívio com o outro. E aí, por exemplo, essa questão de comer carne, primeiro, sim, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de necessidade fisiológica. Existem recursos, a gente pode fazer uma dieta vegetariana. Admiro muito quem é vegetariano. Eu realmente acho que são pessoas, nesse aspecto, são pessoas mais adiantadas. Mas a questão da carne, aí vai falar que assim, é só aquela questão de ser carnívoro. Não, a comida ela faz parte da nossa cultura, ela tem memória afetiva. É, a gente procura se reunir, muitas das experiências que a gente tem que nos constrói é numa refeição, é a ceia de Natal, é a ceia de Páscoa, é o almoço de domingo, e aí vem muito aquela questão da tradição, e a carne faz parte dessa tradição. Então, quando às vezes você está alimentando como a carne, não é para se alimentar o corpo, e aí daria causa para essa discussão dos vegetarianos, mas é uma coisa que alimenta a alma. Então, a gente se preocupa muito com a definição e acaba deixando, diminuindo a intenção. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Não dá para ter uma verdade absoluta. E a gente projeta isso na sociedade, a gente leva o caos, a gente leva a discórdia, cada um querendo defender o seu ponto de vista sem entender as razões das outras pessoas. E por fim, aí aonde eu entrei nessa história toda da construção da cultura de paz, a gente projeta no meio ambiente, a gente tem necessidades de sobrevivência, a gente precisa, por exemplo, de combustível para poder fazer a tecnologia funcionar a nosso favor. Aí a gente vai em combustíveis fósseis e agride e deixa muito CO2, efeito estufa, enfim, aí as nossas necessidades, a gente acaba agindo como predadores com o meio ambiente. Existem muita gente que já está vindo com uma relação de sustentabilidade, mas toda essa política que a gente deixa de exercer nos passos anteriores, toda essa capacidade de trocar de papéis, de conseguir fazer valer os meus direitos, respeitando os direitos do outro, tendo consciência dos meus deveres, aí projeta no meio ambiente, a gente está comprometendo a nossa existência aqui no planeta, ou pelo menos a vida como a gente conhece hoje. Darwin já dizia, mais forte, quem mais sobrevive não é o mais forte, é quem mais se adapta. Eu acredito que a Terra é dinâmica, existem também ciclos ambientais que não dependem, que não tem nada a ver com a destruição que a gente faz, com a nossa forma de vida, mas a gente contribui bastante, nós vamos nos adaptar, mas o planeta é lindo, a gente vê assim, é uma perfeição absurda, e se a gente quiser proteger, a gente vai ter que aprender a mediar os nossos conflitos com a natureza. O ser humano precisa de alimentação, tira o alimento da terra, mas será que a gente precisa destruir a terra para poder produzir alimento para todo mundo? Não, existem formas sustentáveis de fazer, integração lavoura-pecuária já é uma das coisas, você não precisa desmatar, por exemplo, o Pantanal e a Amazônia, a questão não é ficar abrindo pasto, mas é produzir mais com menos área, e aí a gente aqui no Brasil, felizardos demais, a gente tem Embrapa, para quem não sabe, a Embrapa é referência no mundo em agronegócio, produz tecnologia de ponta, e, assim, é uma questão de eu ter consciência do meu direito
de produzir, de criar valor, de receber algo em troca, mas o meu dever de proteger o meio ambiente, seria quase que uma obrigação ética eu procurar produzir mais com menos espaço, agredindo menos o ambiente. É uma obrigação ética, na minha cabeça é uma obrigação ética a gente fazer valer os nossos direitos, impactando o mínimo o outro, dando o outro sempre o seu livre-arbítrio de escolher aquilo que é melhor para si. E na onde tem esses pontos de conflito, aonde que se sobrepõe, a usar o diálogo como ferramenta, trocar de lugar um com o outro, se colocar no lugar do outro, e principalmente, assim, a linha média. Jesus trouxe, assim, eu não gosto de religiões, tá? Eu gosto de estudar as religiões como construtoras da sociedade, mas de um modo geral, quando a gente, o lugar que mais desperta ódio, até onde eu vejo, é no ambiente religioso. São pessoas muito dogmáticas, são muito certo e errado, a moral muito elevada, cobram muito dos outros aquilo que não fazem por si, embora seja um ambiente lindo. A minha experiência pessoal é que as religiões, elas despertam muito ódio nas pessoas. Então, para não ter que protestar em nome das religiões, contra todas as religiões, eu escolhi a música como a minha oração e a minha religião. Aí é uma questão até dos seres humanos, os músicos, eles têm o telhado de vidro, eles projetam amor na música, eles fazem cada música mais linda que a outra. Você vê A Paz, do Gilberto Gil, Carlinhos Brau tem várias músicas, ele até leva a música como uma questão de oração nos shows deles. Então, assim, eles levam o amor através do trabalho deles. Tem outras músicas também, tá? Eu não vou ser injusto, é só alguns que eu lembrei aqui agora. Eles levam o amor através da música deles, e como eles mesmos são meio bagunçados, todo mundo ali, eles não têm essa rigidez moral em cima dos outros, eles levam o ensinamento assim, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a ti mesmo como a próxima. Não sei a vida pessoal deles, não é esse mérito, mas como expressão de uma religar com o divino que manifesta o melhor em mim, tanto a mensagem quanto o mensageiro. Eu me sinto mais à vontade estar construindo isso ao redor da música. Acho lindo todas as religiões, é uma opinião pessoal minha. Mas aí, essa questão, o ambiente religioso, ele desperta muito, muito ódio, muito é certo, errado. A minha opinião é a correta. Quem não pensa igual eu está errado. Não existe política dentro do ambiente religioso. Não existe aquela indulgência, não existe a compaixão, até que existe, mas existe essa questão do certo e o errado. É uma coisa que até afasta as pessoas de Deus, ao meu ver. E a gente projeta isso em todas as construções que a gente faz aí, foge da religião, vai para a internet. É uma loucura essa questão do cancelamento. Porque todo mundo que não pensa igual eu estou certo, todo mundo que não pensa igual eu está errado. E a ideia aqui de construir uma política é provar para todo mundo que eu estou certo, e a partir do momento que eu consigo provar, isso me dá o direito de desqualificar e destruir a pessoa. Não, a gente tem que falar do erro, sim. Mas, por exemplo, aí a questão da política. Você está dentro de casa, seu filho, seu marido coloca a toalha molhada em cima da cama, deixa um copo fora do lugar. Você vê aquilo errado, você não xinga a pessoa, você não começa a destruir a pessoa, mas você vai lá e fala, olha, não coloca essa toalha molhada em cima da cama, não. Mas quando é com a política a gente não faz isso. É entediante falar de políticos, a gente depende de políticos. E a gente precisa aprender a mediar nossos conflitos de uma forma mais sadia. É isso, um beijo. Fiquem com Deus, amo vocês.